Quando nós lemos o capítulo 8 de Hebreus, versículo 5, vai dizer assim: Moisés, olha, faça o tabernáculo de acordo com o modelo em que te foi mostrado no monte. Quer dizer que o tabernáculo de Moisés não foi feito segundo o que Moisés quis, não. Houve uma revelação espiritual, houve uma revelação divina, houve um modelo que foi mostrado para ele quando ele sobe no Êxodo 19. Isso é algo muito violento. E para que esse tabernáculo fosse construído, porque Moisés, ele tinha um projeto, mas não foi ele quem construiu. Repetindo, Moisés tinha um projeto, mas não foi ele quem construiu. Então Deus vai dar o projeto ao líder, e o líder vai ter que levantar obreiros, ministros que estão ali, cooperadores, presbíteros, evangelistas e pastores, para concluir essa obra ministerial pelo qual está ali. Então eu coloquei no slide. Nem todos os que receberam a presença do Espírito Santo foram profetas, sacerdotes, juízes ou libertadores, mas homens ministérios com habilidades também foram chamados como Bezalel. O mesmo Espírito que falava direto do coração de Deus ao povo, agora inspira Bezalel, que é um homem ministério, em toda a arte para fabricar invenções. As peças do tabernáculo foram feitas sob inspiração do Espírito Santo, porque nenhum ministério terá sucesso na sua glória se o Espírito Santo não inspirar as medidas, se o Espírito Santo não inspirar os detalhes de medidas que está ali. Só um detalhe importante: quando você lê o capítulo 6 de Gênesis, versículo 15, o texto vai dizer que a arca de Noé, ela tinha comprimento, tinha largura e ela tinha altura. Repetindo, tinha comprimento, Gênesis 6,15, tinha largura e tinha altura. Quer dizer que nos dias antediluvianos, nos dias do Antigo Testamento, em que o Espírito vinha sobre o homem, não vinha dentro, 3 dimensões de revelações ou de medida foram dadas a Moisés, a Noé, perdão. O comprimento, a altura e a largura. Então quer dizer que 3 medidas de revelação foram dadas para Noé. Ele construiu a arca mediante uma revelação de comprimento divino, de largura divina e de altura divina. Até a janela da arca tinha também uma medida espiritual. Por exemplo, mas nos dias de Noé, não lhe foi revelado, ou não nos foi revelado, o tamanho da porta. Então nós temos o comprimento da arca, nós temos a largura da arca, nós temos a altura da arca, temos o côvado quadrado, 44,4, que é a janela da arca, um côvado, mas a Bíblia não relata as dimensões do tamanho da porta. Não sabemos qual era a altura, o comprimento, a largura da porta da arca de Noé. Não temos ideia, porque não foi relatado. Sabe por quê? Porque ninguém tem capacidade de medir a misericórdia. A porta é a misericórdia. Cristo falou: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagem. Qual o tamanho de Cristo? Qual o tamanho da sua entrega? Qual o tamanho do seu amor? Qual o tamanho do sacrifício? Qual o tamanho do perdão que o Senhor... Não tem medidas. Ele amou o mundo de tal maneira, o Pai, e entregou seu Filho. O Pai amou de tal maneira, o Filho se entregou de tal maneira, e o Espírito habitou de tal maneira. Então, o Pai ama, o Filho se entrega e o Espírito habita. O Pai ama, o Filho se entrega e o Espírito habita. Houve de tal maneira para os 3. O Pai amou de tal maneira, o Filho se entregou de tal maneira, e o Espírito, em Atos 2, habitou de tal maneira que o Novo Testamento nos fez templos e morada de Deus em Espírito. Então houve de tal maneira para os 3. Agora, já tratando o Novo Testamento, quando Paulo vai revelar as dimensões de um projeto espiritual para a igreja de Éfeso, quando Paulo escreve no capítulo 3, 17, Paulo falou: ó Éfeso, quero vos fazer compreender qual seja o comprimento. Opa, ele está lá no capítulo 6 de Gênesis. Qual seja a largura, está lá em Noé. E a altura. Então quer dizer que Paulo recebeu as mesmas medidas de revelação que Noé recebeu. O comprimento, a largura e a altura. Paulo falou: porém tem algo a mais. Quer dizer que para nós que fazemos parte do novo pacto, que fazemos parte do novo projeto, quer dizer, o Espírito não sobre, né? Olha isso, o Espírito não sobre, mas o Espírito dentro, uma dimensão de revelação a mais nos foi dada. Qual professor? Paulo falou: o comprimento,
a largura, a altura, e Paulo acrescenta a profundidade. Para Noé não lhe foi revelada a profundidade só foi revelada para o povo do Novo Testamento. Por que razão? Por causa da sensibilidade do Espírito. Então no Antigo eles tinham comprimento, tinham largura, tinham altura, mas não entendiam a profundidade. E hoje, como o Espírito, aleluia, habitando dentro do homem, o homem compreende as mesmas coisas que a eles foram dadas, comprimento, largura e altura, porém, existe um nível mais de revelação, a profundidade. Por mais que esses homens fossem profundos no que eles fizeram, a profundidade não lhes era revelada. Quer dizer que a nós, que fazemos parte de um novo pacto, a nós é dada uma capacidade fundamental, qual, professor, de entender a profundidade. E Paulo falou, ó profundidade, lá em Romanos, ó profundidade. O que é profundidade? Das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Que profundidade? Quão insondáveis são os seus caminhos. Que profundidade? Os seus juízos. Quão inescrutáveis. Mas quem conheceu a mente do Senhor? Aí Paulo falou, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quer dizer que essa sabedoria, riqueza, profundidade, Noé não pôde vislumbrar. Por que razão? Porque ele estava em um pacto antigo. O Espírito vinha sobre. Quer dizer que o povo que tem o Espírito dentro, ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis. Quem conheceu a mente do Senhor? Aí Paulo falou, porque dele, Pai, por ele, Cristo, para ele, Espírito Santo, são todas as coisas. Você consegue perceber a obra do Pai para levantar o Filho e a obra do Filho para levantar o Espírito, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e os três, amém, porque um glorifica o outro, um honra o outro, a divindade é a humanidade completa, não tem maior nem menor entre eles. Vamos estudar sobre isso na matéria de cristologia e teontologia. O Pai não é maior do que o Filho. Quando Jesus falou sobre isso, ele falou encarnado num corpo como homem. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus.